Nós vamos caminhando a passos largos para o fecho desta playlist. E não fiquem assustados, não é o fecho da abordagem do React. O React tem muita matéria ainda para explorarmos. O que acontece é que eventualmente ficará muito mais desagradável ter uma playlist de iniciação ao React, aos conceitos básicos, que é o caso desta playlist, com mais de uma centena de vídeos, que não faz sentido. Porquê? Porque alguém que chega mais tarde a este cenário vai encontrar uma playlist demasiado extensa, com muitas horas de vídeo, e eventualmente vai perder a vontade de a ver. Então faz mais sentido partir o ecossistema do React, à medida que o vamos abordar, em pequenas playlists. Nomeadamente, por exemplo, imaginem quando vamos falar sobre o React Router, ter uma playlist com alguns vídeos só sobre o React Router. Obviamente que elas depois dependem do visionamento desta, mas fica estruturado de uma forma muito mais correta. Bom, mas dito isto, nós temos visto nesta playlist já aquilo que é o fundamental, neste caso a criação dos componentes, que é a peça central das aplicações de React. Já vimos também como é que nós podemos utilizar vários React hooks. Iremos ainda ver mais um ou dois, eventualmente, nesta playlist, embora que nós já tenhamos visto aqueles que são os principais. Existem outros React hooks que fazem parte de outros contextos. Iremos depois ver isso certamente noutras playlists, mas eu quero regressar aqui ainda a alguns vídeos às coisas mais básicas. Por exemplo, uma pergunta que se pode colocar e que eu vou aqui responder. Será que é possível colocarmos vários componentes dentro de um fecheiro só? Sim, de facto é. Vocês têm visto nos exemplos que eu tenho trazido a esta playlist que sempre que eu crio uma aplicação que tem mais do que um componente, eu crio um fecheiro para cada componente e faço um export default function. Essa é a forma mais correta de nós trabalharmos. No entanto, nada nos impede de colocar vários componentes dentro de um fecheiro. Obviamente que podemos misturar as duas filosofias. Podemos ter uma aplicação que tem cada componente em seu fecheiro específico e um determinado conjunto de componentes mais fixo estarem, por exemplo, todos dentro de um fecheiro. Para quê? Para não termos apenas uma extensão muito grande de fecheiros dentro do nosso source. Bom, independentemente disso, eu quero-vos alertar o seguinte: a melhor prática continua a ser colocar um componente por cada fecheiro, por questões de manejamento do código, por exemplo. Se vocês tiverem um componente que tem imensas regras de negócio na lógica de programação e que tem ali algumas dezenas ou até mesmo centenas de linhas de código, imaginem o que é ter 6 ou 7 componentes desses muito extensos, todos agregados no mesmo fecheiro. Não faz sentido. Iriam ter um fecheiro com código com 3 ou 4 mil linhas e depois iria ser um problema para fazer a sua manutenção. Para além disso, existem outros problemas relacionados, por exemplo, com mecanismos do Git, em que há muita gente, e eu pelo menos tenho lido sobre isso, há muita gente que gosta, por vezes, de começar a sua aplicação colocando todos os componentes num único fecheiro e depois, a determinada altura, quando estão a chegar à fase de passar o seu projeto para produção, desmontam aquele fecheiro em pequenas partes, em pequenos fecheiros. E isso pode criar uma confusão enorme para quem está a trabalhar, por exemplo, num ambiente de equipa, em que tem que partilhar um repositório do Git e que depois há ali, a determinada altura, a obrigatoriedade de partir tudo aquilo que foi construído inicialmente em pequenos fecheiros. Bom, mas dito isto, dizer apenas o seguinte: a melhor prática continua a ser criar um componente por cada fecheiro, mas eu vou-vos mostrar como é que é possível criar, por exemplo, um fecheiro com vários componentes e depois importá-los para dentro da app. Eu vou usar aqui o exemplo do projeto React Use ID, é um hook que nós aqui vimos no vídeo anterior, e eu tenho aqui uma coisa muito simples. Tenho aqui a iniciação do meu index e tenho aqui na minha app apenas a app a apresentar um título e um separador. Então, se nós fizermos aqui o npm start, é isso que nós vamos ver. Basicamente é a aplicação apenas com este título e com um separador por baixo, uma horizontal ruler, ok? Não vamos ver nada de mais especial. Vou abrir aqui as ferramentas do programador apenas para verificarmos que de facto não há aqui nada de especial. Agora, o que é que nós vamos aqui fazer? Reparem, eu posso criar aqui, eu vou deixar aqui a app aberta, vou criar aqui um fecheiro chamado componentes. .jsx. Eu vou colocar aqui 3 componentes dentro e depois vou exportá-los, ok? E vou simplificar as coisas para vocês perceberem e para verem que é muito fácil. Eu vou colocar aqui um import do React, from React, ok? Nós vamos utilizar JSX aqui. E vamos fazer aqui, em vez do export default componente, neste caso function, componente 1, vamos colocar assim, não, isto era o que nós habitualmente fazemos. O que nós vamos fazer é transformar cada um dos componentes numa constante. Então vamos fazer aqui const, vamos chamar componente 1 é igual a uma função. Pode ser uma arrow function, ok? Pode ser uma arrow function escrita desta forma.
porque o nome da função passa a ser isto, mas também podem escrever aqui function, se vocês acharem que fica melhor em termos de percepção de código, e neste caso, obviamente, não leva aqui a seta. Certo? Então nós temos aqui o componente 1 e agora temos aqui o quê? O habitual return, onde nós vamos ter a parte visual do nosso componente, em que eu vou colocar aqui apenas um H3 e vou colocar componente 1. Ok? Nada de especial. Agora reparem o seguinte, eu posso chegar aqui e criar um componente 2. Ok? Portanto, estamos a falar de duas funções. Não se esqueçam que são chamados functional components, ou function components dentro do React. Aqui, obviamente, vai ser o componente 2 e vamos criar até um terceiro. Vamos lhe chamar componente 3. Já perceberam qual é a ideia? Neste caso, temos 3 componentes todos dentro do mesmo fecheiro. Bom, o que é que vai acontecer? Para eu disponibilizar estes componentes para que eles possam ser usados dentro do meu app, eu vou ter que fazer agora aqui o seguinte. Export. E vou exportar o quê? O componente 1, vírgula, o componente 2 e vírgula o componente 3. E ao fazer este export, eu estou a expor para fora deste fecheiro todos os function components que eu vou disponibilizar a quem os queira usar. Agora, aqui dentro do meu app, o que é que eu vou poder fazer? Eu vou importar aqui os meus componentes da seguinte forma. Import, vou fazer uma destruturação, neste caso dizer que eu quero importar o componente 1, vírgula, o componente, vamos colocar aqui, componente 2, eu estou a escrever mal, vamos então copiar aqui para ser mais rápido, o componente 2 e, vírgula, o componente 3, ok? Todos eles a partir do fecheiro componentes. Como eles ainda não estão a ser usados, têm aqui então a cor diferente. E aqui o Use ID eu vou removê-lo porque não vamos usar aqui neste exercício. Agora só tenho que colocar aqui o componente 1, colocar por baixo o componente 2 e o componente 3. Okay? E como vocês podem observar é extraordinariamente simples. Reparem, não temos qualquer problema. Não temos aqui nenhum problema no nosso código, ok? Se eu refrescar aqui para vocês verificarem, não há nenhum problema e temos aqui os componentes todos a funcionar. No entanto, eu volto a referir e a sublinhar para que não fique qualquer dúvida. Esta prática que aqui eu estou a fazer, vocês podem fazer, mas não é a prática mais indicada. Eu diria até que, preferencialmente, na esmagadora maioria dos casos, vocês devem criar um fecheiro para cada componente e apenas utilizar ou recorrer a este tipo de solução se vocês tiverem pequenos componentes com uma pequena componente de código que vos permita, de alguma forma, pensar que, ok, eu não vou ter que mexer neste componente e, por conseguinte, não faz sentido que ele esteja a poluir visualmente aqui o meu cenário, então eu vou colocá-lo, uma vez que ele está fechado em termos de escrita de código, está fechado, então vamos colocá-lo ali num fecheiro dos componentes encerrados, chamamos-lhe assim. De qualquer das formas, fica este sublinhado e fica aqui o exemplo de algo bastante simples que vocês podem aplicar ou não nos vossos projetos de React.